Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Quem está assistindo em casa pela live também, acompanhe atentamente a leitura da palavra, porque eu tenho certeza que Deus falará conosco. Você crê? Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, Salmos 73. Aleluia. Salmo 73. Glória a Deus. Aleluia. Ele é um pouquinho longo. Ele tem 23 versículos. Nós vamos ler todos. Os irmãos podem ficar despreocupados que ele é de fácil entendimento. Amém? Não é uma leitura complicada hoje. Glória a Deus. É de fácil entendimento e nós vamos aqui buscando. 28 versículos tem. Amém? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como o animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas boas obras. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, no poder da tua palavra, Pai, vem nesta noite, Senhor, falar a cada um dos teus servos, Pai. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai. A direção do céu, ó Deus, o teu abraço, a tua força, Pai, o teu acalento, a tua exortação. Venha nesta noite ser a voz que nós precisamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Queridos, este é um salmo maravilhoso que eu amo. Um salmo que foi escrito por Asaf. A maioria dos salmos foi escrito por Davi, mas nós temos outros salmos também. Alguns deles foram escritos por Moisés, outros por Asaf, outros pelos filhos de Coré. Então, irmãos, vários salmos, né? É um compilado o livro de salmos, é um livro de cânticos, de poemas, de orações. E este salmo fala do salmo de Asaf. E eu amo este salmo, porque ele traz uma realidade muito parecida com a nossa. Asaf aqui abre o seu coração, e Asaf vem falar de coisas que nós passamos, muitas vezes nós sofremos, nós passamos, pensamos e sentimos o que Asaf estava sentindo, o que ele passou, o que ele viveu. E então nós podemos tomar como inspiração, amém? Nós podemos olhar e ver que este homem, que era um homem de Deus, passou por tantas lutas, por tantas aflições, mas mesmo assim, permaneceu confiando no Senhor. Aleluia, Jesus. Ele começa dizendo aqui, irmãos, que ele confessa a bondade de Deus, mas ele começa a dizer o quanto é difícil acordar todos os dias com a mesma luta, com os mesmos problemas, acordar com os problemas que nós passamos diariamente. E ele começa a questionar algumas coisas. Ele começa a achar que tem alguma coisa que não está muito legal, que não está muito certo. Tem alguma coisa que deveria ser diferente. Quantas vezes nós pensamos isso? Se eu sirvo a Deus, se eu busco a Deus, se eu estou de contínuo na casa do Senhor, então a minha vida deveria ser mais fácil do que tem sido. E ele começa, irmãos, ele entra numa fase de questionamentos. Ele começa a questionar: por que que o ímpio, parece que a vida dele é mais fácil que a minha? Parece que as coisas, para quem não tem Deus no coração, para quem não tem temor a Deus, para quem não está buscando agradar a Deus, parece que as coisas vão mais fácil que para a gente. Às vezes a gente acorda desse jeito, né, irmãos? Mas por que será que para mim tudo é mais difícil? Na minha vez, quando chega a minha vez, parece que as coisas são complicadas, né? Você já trabalhou em algum lugar que depois que você saiu, mudou as condições e melhorou lá onde você estava, que na sua época não era assim? Irmãos, eu trabalhei no GeoServe. Meu primeiro serviço foi no GeoServe. Fui caixa de supermercado, aqui da loja, aqui da Travessa 7 aqui. Eu tinha 15 anos, 16 anos. E eu fui caixa daquele supermercado ali. E na minha época, havia um banquinho de madeira, azul, da cor do supermercado. Tinha o banquinho. Uma pergunta se podia sentar. Não, não podia, era regra. E eles são muito rígidos nessa questão de regra, disciplina e tal. Então o que acontece? Tinha o banquinho. Mas quando o cliente chegava com um carrinho na ponta do corredor ali, nós tínhamos que levantar e ficar à disposição, de pé. E às vezes, quando o mercado está vazio, aparecia um carrinho, levantava 5, ficava tudo de pé. Porque esse era o procedimento. E aí, se a pessoa se dirige ao seu caixa, você atende, e toda a passagem da compra era em pé, todo o atendimento. Então, você imagina que em dia de pagamento, em dia de, de vale, não sentava nunca. O banquinho, às vezes, a gente até tirava de trás da gente para não atrapalhar, porque não tinha hora para sentar. E quando sentava era muito pouco, né? Aí, irmãos, quando eu saí, a próxima vez que eu entrei no supermercado, elas estavam com aquela cadeira preta de rodar assim, ó. Falei, mas na minha vez não tinha, não podia, agora elas trabalham sentadas, com uma cadeira confortável que roda. E elas podem atender e passar a compra sentadinhas. Amém? Eu ficava com raiva. Mas assim, na minha vez não tinha, né? Aí quando eu saí que melhorou. Já aconteceu isso com você? Depois que você sai, aí melhora as condições, fica melhor. Mas na nossa vez é sempre mais difícil, não é assim?
na nossa vez, irmãos. E tem dia que a gente acorda, tem fase que a gente entra numa fase de pensar essas coisas, e a gente fala, por que que para mim é tudo mais difícil? Na hora que você pode comprar um carro, é quando o juro está mais alto, você escuta falar assim, não é hora de comprar carro, porque o juro está alto. Você fala, mas na minha vez? Mas agora não é hora? Toda a vida foi hora, agora não é hora. Não é assim? Parece que sempre que é a vez da gente acontece alguma coisa. E Asaf começou a pensar dessa forma e ainda um pouco mais. Ele começou a ficar entristecido, chateado com essas coisas. Ele começou a pensar como que essas pessoas se dão bem na vida, parece que nada, parece que nunca eles têm cobrança, parece que nunca eles têm consequência de nada, parece que tudo vai que vai, e quando você vê eles estão prosperando, eles estão indo, e nós aqui passando dificuldade. E ele chegou a pensar, será que vale a pena? Será que adianta eu estar com meu coração firme em Deus? Ele vai colocando aqui algumas coisas, ele falou assim, olha, eu senti inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a olhar e falar, não, era para eu estar assim, era para nós que serve a Deus, está prosperando, está progredindo, está caminhando, agora como que ele vai e nós fica? Ele diz assim, olha, não há apertos na sua morte, firme está a sua força, não se acham em trabalhos como nós, parece que eles trabalham menos, parece que a gente trabalha mais, tem menos. A soberba os cerca como um colar, por conta disso eles são arrogantes, eles são soberbos, eles não estão se importando em ter humildade, nós aqui lutando para ser humilde. Nós aqui tentando agradar a Deus, tentando ser humilde, desenvolver, exercitar nossa humildade. Eles não estão nem aí com isso e ainda se dão bem. Asaf vai falando, olha que eles são corrompidos. O que é uma pessoa corrompida, irmãos? É quem se envolve em corrupção. Significa o quê? Que fazem coisas desonestas, ilícitas, ganham dinheiro que não é legal, diante da lei, fazem coisas erradas, e parece que está tudo bem, e ele chega a dizer o seguinte, olha aqui, no versículo 11, como sabe Deus, ou há conhecimento do Altíssimo, na outra Bíblia que eu li em casa, dizia, Deus ficará sabendo disso, parece que Deus não está nem olhando, parece que Deus não fica sabendo das coisas que eles fazem. E ele foi se abatendo, ele foi, irmão, se chateando com isso, ficando amargurado na sua alma, ficando entristecido no seu coração e ficando doente. Aqui no versículo 21, diz, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Quantas doenças pessoas desenvolvem por estar com o emocional abalado, por estar emocionalmente mal, doente emocionalmente, mas resulta em doenças físicas. Tem diabetes emocional, não tem? Tem diabetes emocional, tem erupções no corpo que são emocionais. Tem febre, que é emocional, tem as próprias consequências de coisas emocionais, como crises de ansiedade. A pessoa tem sintomas físicos, ela fica roxa, ela fica gelada, ela treme, a pressão cai. São sintomas físicos, mas o médico procura alguma coisa e não encontra mais nada. Só esses sintomas, o que é? Emocional. Não é assim, irmãos? Quantas vezes pessoas desenvolvem doenças de estômago, de rim também, por conta de grande estresse emocional, tantos outros problemas no corpo do ser humano, e ele chegou a adoecer com esses questionamentos. Sabe, irmãos, nós podemos pensar, nós podemos sentir, passar por muitas situações que é inevitável, que não faz parte da nossa escolha. Porque ninguém acorda de manhã decidindo, hoje eu decidi que é meu dia de passar nervoso.
Algum dia você acordou pensando assim? Hoje eu acho que é um bom dia para eu passar nervoso. Não, a gente não escolhe. Pelo contrário, a gente gostaria de não passar. Mas, quando vai ver, já teve algum, né? Já teve alguém, já aconteceu alguma coisa, e que você passou nervoso. Você se irou, perdeu sua paciência. Alguma coisa que te estressou de uma forma que você, né? Você falou, ai Senhor, não me dá força, me dá paciência, né? Porque se me der força, eu faço o que não pode. A gente às vezes não tem escolha, passa nervoso, frustração, decepção. Algum dia a gente escolhe, hoje é um bom dia para ser decepcionado. Não, porque hoje eu aguento. Não, irmãos, a gente não escolhe, mas às vezes acontece da gente ter uma baita decepção. E então o que a gente faz? Como é que a gente faz para permanecer santo, para permanecer com Cristo, para permanecer na palavra, para permanecer no Senhor? Eu vou fazer de conta que eu não senti, que eu não vi, não foi comigo. Assim, irmãos, não tem como. Tem coisas que estão dependendo ali do que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir. Não dá para se esconder dessas coisas, para não passar por isso, se negar a passar por isso. Mas a Bíblia traz a solução, ela traz o conselho, ela diz, irai, mas não pecai. Amém? Se eu me irar, é impossível, às vezes, eu ter o poder de escolha, não vou me irar. A gente vai tentando fazer isso até o que dá, né? Não, melhor não estressar com isso. Você deixa passar. Numa outra situação, eu não vou me preocupar com essa situação, deixa que Deus resolve, eu não vou. Mas às vezes tem situação que não dá. Então a gente vai se irar. Mas o que vai fazer quando se irar? É aí que a gente pode ter a escolha, pecar ou permanecer em Cristo. Amém? Às vezes eu não pude escolher, passar ou não, o nervoso, a decepção, a raiva, mas eu posso escolher que atitude tomar, mesmo com raiva, mesmo na decepção, mesmo magoado, mesmo ofendido, aí eu posso pecar ou não. Amém? Deus nos ensina, irmãos, a palavra de Deus vem trazer instrução para a nossa vida. Se na hora da raiva a gente faz o que a carne tem vontade, nós estamos pecando e vivendo de acordo com a carne. A Bíblia fala, aquele que quer viver, andar no Espírito, ande no Espírito. Mas aquele que anda segundo a carne, vai viver carnalmente, vai fazer somente o que a própria carne deseja. E às vezes o desejo da carne é ir para uma briga, às vezes o desejo da carne é dar a resposta que merecia, às vezes o desejo da carne é falar alguma coisa que não agrada a Deus. Então irai, mas não pequeis. Então Asaf passou todos esses pensamentos na cabeça dele, e pode passar na nossa, e muitas vezes somos assolados por isso. Quando não é conosco assim interno, nós não tem ninguém falando sobre isso, mas nós estamos aqui, mas por que só eu? Por que eu tenho sofrido? Por que eu tenho passado isso? Por que para o outro está dando certo? Por que o outro está dando certo? Para mim as coisas não vão. Às vezes não é nem uma coisa que gerou em nós, mas às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem o Jesus que nós conhecemos, que não amam Jesus como nós amamos, às vezes alguém é usado pelo diabo para olhar para você e falar, aconteceu isso, mas o que adiantou então você ir para a igreja? O que adianta então você ir rezar, você ir orar, você ir louvar e cantar? Eles usam termos que eles sabem usar. Mas que adianta você ir fazer isso aí, ficar buscando Deus? Olha aí, aconteceu. E aí a gente, às vezes, a Bíblia fala que algumas palavras na vida da gente, ela vem como seta, né? Como um dardo. Dardo é aquela flechinha pequenininha, que dá para pôr remédio, veneno, que se usa para abater presas, né? Lança o dardo. E às vezes, irmãos, uma palavra cai como um dardo, cai em nós, e assim aquelas palavras trazem
veneno. E nós ficamos envenenados. Então a palavra cai em nós e a gente começa a pensar, talvez na hora a gente dá uma desculpa mais ou menos ali, mas depois a gente fica assim, ai, mas que vergonha que eu passei. Fulano não é crente, falou que a minha vida está assim, que não adianta servir a Deus. Ai, se for para ficar servindo a Deus passando essas vergonhas, se não for para Deus honrar a minha vida, ai, eu não acho que não adianta. E a gente vai alimentando e alimentando. Quando vê, tem um demônio reinando na nossa mente, no nosso coração, falando coisas que nos perturbam, adoecendo nossa alma, adoecendo nosso espírito. Irmãos, sempre que nós deixamos nos levar pela comparação, nós vamos adoecer. Sempre que nós nos deixamos levar pela comparação, nós vamos adoecer. Emocionalmente, primeiro espiritualmente, né, irmãos? Que quem se deixa levar por comparação, já começou a adoecer espiritualmente. Aí adoece emocionalmente e acaba adoecendo fisicamente. Se tiver uma pessoa que você quer ficar parecida com ela, aí eu vou fazer luz para ficar igual a Sueli. Aí eu faço luz, eu olho no espelho, mas ainda não está igual a Sueli. Eu acho que eu vou abaixar um pouquinho para ficar igual a Sueli. Aí não fica igual a Sueli. Aí eu começo, aí eu vou usar as roupas que ela usa. Deixa eu ver as roupas que ela usa. Aí eu compro igualinho. Aí para mim não fica igual. E aí aquilo vai corroendo. Fala, mas por quê? Por que que para ela fica mais bonito? Por que que o corte de cabelo para ela ficou bem? Eu cortei, ficou horrível. Ai, meu Deus, eu comprei o óculos igualzinho, fui na mesma loja. Aí para ele ficou maravilhoso, para mim, fiquei com cara de traquinas. Para mim as coisas não vão. E a pessoa vai adoecendo, irmãos. E isso adoece, adoece, adoece. Você tentar se comparar. E de todas as maneiras. Se você se comparar com alguém que serve a Deus, se eu ficar me comparando com outros pastores, outras pastoras, outras missionárias, tem pessoas que a gente precisa admirar e servir de inspiração, amém? Aleluia! Eu sei que você tem pessoas que você admira, que servem de inspiração, glória a Deus. Nós devemos fazer isso, né? Exalar Jesus da nossa vida para nós sermos inspiração. Mas a partir do momento que nós ficamos nos comparando, o problema de Asaf, ele começou a se comparar, e aí ele começou a se sentir menor, menos amado por Deus, menos abençoado por Deus, menos olhado por Deus. Ele começou a achar que não servir a Deus estava em vantagem, com ele que servia. Sempre que a gente for para o lado da comparação, nós vamos achar desvantagens em nós. Por quê? Porque Deus não nos fez para nós ficarmos nos comparando. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus, aleluia. Imagem e semelhança do próprio Deus, glória a Deus. Então o que eu posso fazer com as inspirações que eu tenho é ser melhor. Melhor. Amém? Posso cuidar melhor do meu cabelo, para o meu cabelo ficar melhor. Posso cuidar do meu corpo, para o meu corpo ficar melhor. Posso usar roupas boas, roupas bonitas, que eu goste, que seja do meu estilo, que fiquem bem em mim, para eu me sentir melhor. Amém? Mas não porque assim eu vou ficar igual, assim ficar melhor que o fulano, assim vai... Não. Ele se comparando, ele só trouxe doença para a sua vida. E agora veja, Asaf não era um qualquer. Asaf não era um novo convertido que não sabe direito o que está escrito na Bíblia, que ainda não aprendeu, que ainda não sabe orar, que não sabe das coisas. Mas Asaf era um ministro de louvor, no tempo de Davi. Encarregado de coral, encarregado dos levitas, encarregado do louvor. Eu achei alguma informação dizendo que ele tocava símbolo. Já leram o salmo que fala para nós louvarmos ao Senhor com símbolos sonoros, símbolos que fazem som?
Eu pesquisei o que é símbolo, irmãos. Cadê os bateristas? Símbolos são 2 pratos assim, sabe, igual de bandinha bandinha. São 2 pratos e tem uma corda entre um e outro. E se bate esses 2 pratos. Asaf era músico. Asaf era líder de louvor. Asaf ministrava. Levava outras pessoas a adorar a Deus. Inspirava, ensinava, organizava outras pessoas a adorarem ao Senhor. E o próprio coração dele chegou a ficar enfermo, adoecido, com problemas, com questionamentos, com dúvidas a respeito do próprio Deus, com dúvidas a respeito do seu chamado, da sua vida com Deus, da graça de Deus sobre nós. Veja, ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa sem conhecimento da palavra, uma pessoa que não sabe direito o que Deus fala. Ele sabia tudo. Davi era muito exigente, Davi era muito, dava muita importância à excelência das coisas que se fazia no tabernáculo para Deus, entre os sacerdotes e levitas. Davi fazia tudo com muita excelência, com muito zelo, com muito amor. E Asaf era um dos seus principais ministros, não era um qualquer. E ainda assim o seu coração adoeceu por conta de questionamentos, de comparações, por conta de ficar olhando a sua própria vida ou ficar lamentando suas dificuldades. Cada vez que nós ficarmos olhando para a nossa dificuldade, potencializando a nossa dificuldade, nós vamos ter problema com isso. Problemas maiores do que a dificuldade que estamos passando. Que já está passando uma dificuldade, aí você fica doente, ficou maior. Aí você toma uma decisão errada, perde mais dinheiro, ficou pior. E a coisa só aumenta. Mas, irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Que pela forma que esse salmo foi escrito, eu acredito que ele escreveu depois que tudo já estava resolvido no seu coração. Foi um testemunho esse salmo, porque ele já começa com uma palavra de quem tem as coisas resolvidas no seu coração. Ele começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom para com os filhos de Israel, aleluia. Se ele tinha essa certeza, é porque todas aquelas dúvidas, é porque todos aqueles problemas, aquelas dores, aqueles conflitos, ele já tinha resolvido. Então ele pode afirmar: olha, eu passei por uma situação difícil, tanto que ele fala aqui, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse. É um testemunho ou não é, irmãos? Ele está dizendo: vocês não sabem o que eu passei. Irmãos, falar para vocês. Vocês não sabem da luta que eu passei esses dias para manter meu coração firme no Senhor. E a Bíblia diz assim: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. É uma luta, é uma guerra, mas você vai vencer em nome de Jesus. Nós vencemos em Cristo Jesus, quando nós decidimos guardar o nosso coração. Foi isso que ele fez, e ele está contando o testemunho. Ele está dizendo: olha, os meus pés quase se desviaram, eu quase escorreguei, quase saí da presença de Deus, porque eu comecei a olhar, e aí ele começa a relatar, eu comecei a olhar o ímpio, que eles prosperam, que eles são soberbos, que eles são arrogantes, a boca deles só falam de crueldade, e parece que Deus não vê essas coisas. Irmãos, começa a olhar para o que Deus vê na sua vida. Deixa que da vida do irmão Deus cuide, e cuida muito bem. Amém? Começa a olhar o que Deus pode acrescentar na sua vida. Quantas vezes nós pecamos olhando isso? Ao invés da nossa oração ser: Senhor, acrescenta na minha vida, Senhor, me enche, Senhor, me abençoa, eu quero mais de Ti, e a nossa oração ser para Deus acrescentar na nossa vida, nós estamos falando assim: mas por que o irmão Deus não pesa a mão? Por que não tira isso dele se ele está errado, se ele está em pecado? Aqui o Asaf. E então
o versículo que nos mostra a mudança desta situação é no versículo 17. Se você não tem grifado aí, grife, porque é o versículo que conta exatamente como foi a transformação, o testemunho do Asaf. Ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aleluia. Põe para mim aí se puder. Salmo 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Vamos ler todos juntos? Colocou lá. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aleluia, aleluia. Até que entrei no santuário de Deus, até que eu fui para os pés de Jesus. Quando eu entrei na presença de Deus, quando eu pedi, Jesus, fala comigo, aleluia. Eu não quero saber do Zé, do Mané, da Maria, do Beltrano, eu quero saber da minha vida, Jesus. Eu quero entrar na tua presença, eu quero sentir a tua glória, eu preciso do teu milagre. Fala comigo, transforma a minha vida, aleluia. Até que eu busquei a Deus, até que eu entrei na presença do Senhor, aleluia. Quando Ele toma essa atitude, Deus dá a resposta. Oh, glória a Deus. Deus dá a resposta, irmãos. Peça a Deus, clame a Deus. Faça propósitos pessoais com o Senhor. Não faz só propósito para conseguir isso, aquilo outro. Faça propósitos para ouvir a voz de Deus. Faça propósito para sentir a presença de Deus. Faça propósito para conhecer Deus, aleluia. Tenha experiências com o Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Deus pode te dar isso, irmãos. Deus pode fazer isso acontecer. No início nós vamos errar nas nossas experiências com Deus. Nós não vamos saber lidar. Deixa eu compartilhar um momento desses com vocês. Nós começamos a ficar firme na igreja, o pastor Pedro se converteu, começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar, nós começamos nossos propósitos com Deus, de oração e tal. E eu pedindo para Deus, fala comigo, eu quero sentir a tua presença. Eu fazia propósito, ia para as vigílias, e eu queria mais de Deus na minha vida, mais dons, poder, autoridade. Eu pedia. E um dia eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto. Mas olha o que a falta de experiência faz. Eu estava orando de joelhos na beirada da minha cama, lá de Santa Felícia, Sobrado, quarto lá em cima. E eu dobrei meu joelho na beirada da cama, as crianças eram pequenininhas. E eu comecei a orar. Senti a presença de Deus, foi tão maravilhoso. E eu fui sentindo a presença de Deus, e estava num momento lindo de oração. Ah, que bênção. E eu comecei a sentir cheiro de óleo ungido. Sabe os olhinhos que a gente unge? Eu sempre tenho na minha casa, sempre tive. Eu comecei a sentir esse cheiro de óleo ungido. Um cheiro maravilhoso, um cheiro bom, um cheiro de óleo, né, desses de unção. Automaticamente eu parei de orar. E eu pensei, minhas crianças quebrou o olhinho. Quebraram o meu olhinho. E aí eu já comecei a olhar debaixo da cama, cadê o óleo que está quebrado? Porque se está cheirando, é porque quebraram o meu óleo. Alguém quebrou, as crianças quebraram o meu olhinho. Já fui procurar onde estava quebrado e acabou a oração. Porque olha, pelo amor de Deus, essas crianças, eu vou falar em quebrar o meu óleo. E aí procura óleo daqui, procura óleo de lá, procura óleo daqui, irmãos. Quando eu percebi que eu não achei óleo nenhum, não era o meu óleo que estava quebrado. Eu precisei depois pedir perdão a Deus. Não tinha óleo quebrado, irmãos. Eu estava sentindo um cheiro bom do Espírito Santo. Existem experiências assim. Às vezes a gente vê, às vezes a gente cheira, assim como em lugares perturbados.
Geralmente tem um cheiro horrível que eu sinto, eu sei que ali tem demônio, é terrível, mas quando eu sinto, eu já começo a clamar a Deus, repreender, porque eu nem vou falar o cheiro do que é, mas é um cheiro horrível que eu não gosto. Quando eu sinto o cheiro, irmãos, é só orar, tem demônio ali. É assim, Deus dá sensibilidades de algumas formas, para algumas coisas. Deus fala em sonhos, Deus fala usando alguém, Deus fala na revelação da palavra, você pode ver, você pode ouvir, várias formas. E aquele dia Deus estava numa visita no meu quarto, Deus estava ali naquele momento de oração. Simplesmente era para eu ter entendido que aquele cheiro era um cheiro do céu, era um cheiro para mim representando o óleo ungido, porque Deus faz isso, Deus se manifesta com coisas que nós conhecemos, amém? Deus sempre vai usar elementos que sejam comuns para nós. E então eu senti aquele cheiro de óleo, de unção, de óleo, e era maravilhoso, era só eu dar liberdade ao Espírito Santo e deixar o fluir de Deus ali. Talvez Ele fizesse coisas maiores ainda, mas a minha carnalidade me trouxe para o terreno, me trouxe de volta do céu, me fez acordar e procurar óleo quebrado para a minha oração. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos de maturidade espiritual. O que é isso? É buscar de novo, sentir de novo, viver de novo, amém? Lembra do matinho que acende, Maria? Aí traz o matinho. Não, mas se acendeu, vai acender para todo mundo. Chama todo mundo para ver o matinho, né, Maria? Chama todo mundo para ver o matinho que acendeu no monte. Ai, Jesus, o que aconteceu? Não acendeu, irmãos. Não é assim, maturidades. Hoje nós sabemos, né, Maria? Hoje ela sabe. Testemunha da Maria. Hoje ela sabe. Deus faz para aqueles que Ele quis fazer naquele momento que Ele escolheu fazer. Não é nós que saímos. Deus não precisa de propaganda, né? Deus não precisa de divulgação do seu poder. Ele é maravilhoso. E tem coisas que são reservadas para momentos. Amém, irmãos? Tem coisas que são reservadas para momentos com Deus. Aleluia. Deus, naquele momento especial para Jacó, mostrou a escada com anjos que subiam e desciam. Para quem mais Ele fez isso? Para ninguém. Para Elias, Ele mandou fogo do céu. Para quem mais? Para mais ninguém. Tem coisas que são especiais que Deus faz na hora que Ele quer fazer, e Ele pode fazer conosco. Aleluia, glória a Deus. Ele quer fazer na tua vida. Ele quer te mostrar coisas que outros não vão ver. Tem coisas que a gente nem pode sair falando, porque a gente sabe que não vão acreditar. E não interessa se vão acreditar, interessa o que eu vivi com meu Deus. Do que eu sinto, do que eu sei, aleluia. Do que Deus faz, do que Deus mostra. E isso nos leva a ficar firmes com Deus. Olha aqui, todo o questionamento dele desapareceu. Quando entrei na presença de Deus. Quando eu fui buscar a face do Senhor, quando eu comecei a cantar, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Qual é a imagem que eles veem? O que é que eles estão olhando? Qual o tamanho dessa glória, dessa santidade? Eu também quero, eu almejo, eu preciso. Eu quero ver, aleluia. Quando ele começou a entender isso, ele diz, aí eu entendi o fim deles. Sexta-feira no culto, lá na casa da Val, nós estávamos comentando isso, né, Val? Nós estávamos falando sobre a importância de nós entendermos quem nós éramos antes de Cristo. E o tamanho da graça redentora que Deus derramou na nossa vida. E hoje somos libertos. E hoje fomos aceitos por Cristo, apesar de pecadores. Ele nos recebeu, Ele nos lavou, Ele nos remiu. Aleluia! E deve ter uma distinção muito clara na nossa mente. Quem nós seríamos sem Jesus. E o tamanho do amor de Deus de ter nos tomado, de ter nos resgatado. Aleluia. Talvez você vai dizer assim, se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não estaria aqui.
ou eu ia estar morto, ou eu ia estar preso, porque a vida que eu estava numa vida perigosa, eu estava numa vida muito... Se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não estaria aqui. Outros podem dizer assim, eu não estaria aqui, porque quando eu encontrei Jesus, eu estava com... Glória a Deus. Outros podiam dizer, eu não estaria aqui se eu não tivesse encontrado Jesus, porque eu estava gravemente doente. Era uma doença para a morte. Jesus me curou, então eu estou aqui. Glória a Deus. E outros podem pensar, pois bem, pastora, já que a senhora está falando isso, então eu estaria vivendo minha vida tranquilamente, porque eu não estava doente assim gravemente. Eu não estava fazendo nada que fosse tão perigoso. Na verdade, eu era honesto, trabalhador, pagava minhas contas, desejava mal para ninguém. Eu acredito, pastora, que eu estaria normalmente vivendo a minha vida. E aí, a gente não lembra que nós poderíamos estar como essas pessoas aqui. Obrigada. Como essas pessoas que Asaf ficou olhando, aparentemente prosperando nos seus caminhos, aparentemente vivendo normalmente, aparentemente até dando certo as coisas, mas a Bíblia diz de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aparentemente eles estariam vivendo normalmente, tocando suas vidas, mas sem o plano de salvação serem cumpridos nas suas vidas, sem ter tido um encontro verdadeiro com Jesus, eles estariam da mesma maneira condenados à perdição, ou nós, se fosse o caso de um de nós, estaríamos condenados a uma eternidade sem Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Se nós não crermos, Jesus morreu por todos. O versículo de João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, morreu naquela cruz, e o desejo dele é que nenhuma alma se perca, que todos sejam salvos. Porém, nem todos são salvos, apenas os que creem. Quando nós cremos, quando eu acredito que Jesus naquela cruz, aquele sangue foi para perdoar o meu pecado, então Jesus me salvou. Se eu não creio, isso é história, esse livro aí que vocês usam, isso daí foram falando, foram escrevendo, isso aí não tem valor. Então aquele sangue ainda não chegou em mim, não tem como a salvação me abraçar, não tem como, não chega, mas para todo que nele crê, ele dá vida eterna. Aleluia. Com Jesus eu tenho tudo, com Jesus eu tenho os cuidados de Deus sobre a minha vida, ainda que eu estiver passando algum momento de dificuldade, mas a vida do servo de Deus, ela é de glória em glória. Nós vamos vencendo as dificuldades, nós vamos rompendo, outras virão, mas nós vamos romper também, amém? Com o Senhor nós temos tudo, com Cristo no barco, irmãos, tudo vai muito bem, amém? E nós podemos ter tudo, e podemos não ter nada, mas com Jesus nós temos paz, alegria, salvação, vida eterna. Aleluia. Deus quer prosperar o seu povo. Deus não quer ver o seu povo sofrendo, doente, na miséria. Não. Mas mais importante de qualquer uma dessas bênçãos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Ele diz assim: todavia, glória a Deus. Vamos orar assim, irmãos.
Olha, a gente pode ver coisas erradas acontecendo, a gente pode ver pessoas desobedecendo a Deus, a gente pode ver pessoas desafiando a bondade do Criador, mas, todavia, eu estou de contínuo contigo, Jesus. Tu me seguraste pela mão direita, aleluia. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória, aleluia. Como é bom ser de Jesus, como é maravilhoso ser de Jesus, como é maravilhoso alimentar a alegria da salvação em nossas vidas, aleluia. Versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. Eu estou com problemas reais, eu estou doente, abatido, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, aleluia. A minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, a minha fortaleza, a minha porção para sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. A decisão que nós temos por Cristo, irmãos, que ela fique firme em nosso coração. Que a decisão que eu tomei por Cristo, ainda que eu tenha perdas, eu prefiro perder do que sair da presença de Deus. Amém? Eu vou repetir o que eu tenho dito em algumas pregações. Deus me livre de ser bem-sucedido em algo que me afaste de Deus. Porque tem gente ficando famoso, ganhando dinheiro, avançando nos seus projetos, mas cada dia mais longe de Deus. Ainda que haja perdas, eu prefiro estar na presença do meu Senhor. Ainda que eu passe por problemas que desfaleçam a minha carne e o meu coração, mas Deus é a minha fortaleza. Eu quero que você fique de pé, que nós vamos orar e clamar. Aleluia, tem um Deus neste lugar para olhar por você. Deus não se esqueceu de você. Aleluia, vale a pena sim. Fala para o teu irmão, vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena ser do Senhor, vale a pena amar Jesus, vale a pena ficar no caminho do Senhor, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena se encher o coração de Jesus, vale a pena sentir, aleluia, vale a pena viver com o Senhor. Oh, Deus maravilhoso, abençoa o teu povo, Pai. Meu Deus, quantas lutas, dificuldades passamos, Senhor Jesus. Coisas que verdadeiramente vêm para abater, para desfalecer, Senhor Jesus, para fazer nós olhar para nós e dizermos: não tenho força, não tenho condições de me levantar, mas o Senhor olha para ti nesta hora e diz: eu sou o que fortalece a tua mão direita. Eu estou contigo, se sustenta em mim, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim que eu tenho a bênção que você precisa. Oh, Pai eterno, Deus poderoso, vem curar enfermidades nesta hora. Eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor, e aonde o Senhor está, há cura. Aleluia, existe cura onde Jesus está. Existe cura onde o Espírito Santo de Deus está. Seja curado agora deste mal. Seja curado agora desta enfermidade. Seja curado agora desta dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja agora tocado pela unção dos céus. O Senhor te visita. O Senhor quer fazer morada na tua vida. O Senhor Jesus quer habitar contigo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Senhor. É morada do Altíssimo. Deus está na tua vida. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Creia no poder de Deus. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. O Senhor abre as portas que estão difíceis. O Senhor te ajuda a vencer, a prosperar, a conquistar. Senhor, sem ti nós não somos nada. Não existe razão na minha vida sem ti. Não existe sentido na minha vida sem ti. Tu és o que me dá força todas as manhãs.
Tu és, ó Deus, o que me guia a cada passo que eu dou, Senhor. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Ei, Senhor Jesus, vai enchendo, vai enchendo, vai transportando. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. E nunca vai falhar. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare, declare com o teu coração, com a tua fé. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo Obrigado, tempo. Jesus. Agradeça ao Senhor pela Em fidelidade, todo tempo pela tu bondade, és pela graça. tão Ah, se não fosse o Senhor. com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és bom. Em todo tempo tu és tão Nós não merecemos, mas a tua bondade está conosco. Nós não fizemos por merecer, mas a tua bondade nos alcançou, Senhor. O que seria de nós sem Jesus? O que seria da nossa vida sem esta presença? Sem a alegria da salvação?
Continua falando com Deus. Continua orando. O Senhor quer te encher. O Senhor tem mais para derramar na tua vida. O Senhor tem mais para esta noite. O Senhor tem mais para esse momento. É momento especial de Deus na tua vida. Deus tem algo especial a te revelar nesta hora. Deus tem algo especial a te entregar. Tu és a minha porção. Deixa o Senhor entregar a porção para a tua vida desta noite. Abre teu coração. Vem encher, Jesus. E a barara cantarei barabarabarabá. Quererere cantará barabarabá, xarabasuri elelelele barabarabá. Vem, Espírito Santo de Deus. Aonde o Senhor encontrar um coração quebrantado, aonde o Senhor encontrar um adorador, faz o que te agrada, faz o que te apraz. Vem revelar, Senhor. Vem trazer luz àquilo que está obscuro. Vem tirar o véu das coisas que estão ocultas para nós. Nós queremos a revelação da glória, do amor, da unção. Oh, Pai. Eu quero ser Deus poderoso. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Às vezes a gente quer que Deus revele coisas a respeito de acontecimentos. Será que vai acontecer tal coisa amanhã? Será que é para mudar? Será que é para comprar? Que é para vender? E a gente acha que isso é revelação. Mas o Espírito Santo está me dizendo para dizer à igreja, para dizer para o fundo do teu coração, para a tua alma: peça a Deus para revelar o seu amor na tua vida. Se você nunca sentiu o amor de Deus, saia daqui com este propósito: Senhor, eu não vou descansar enquanto eu não sentir aqui dentro esse amor da graça, esse amor do Senhor, do Deus que é amor na minha vida. Porque às vezes a gente ouviu falar, a gente vê as pessoas falando, a gente cresceu e vê Jesus, as pregações, as pessoas ensinando que Jesus te ama. Mas às vezes você nunca sentiu-se amado por Deus. E essa é a revelação que Deus quer te dar. Ele quer revelar o quanto Ele te ama. Ele quer que você seja impactado por esse amor. Ele quer que você tenha essa experiência com este amor. Nessa experiência pode ser que você se arrepie, que você chore, que você dance, que você pule, que você se alegre, que você sorria. Eu não sei, mas você vai ter uma experiência de dizer: hoje eu senti o quanto Deus me ama. O Espírito Santo quer te revelar o quanto Deus te ama. Isso muda a nossa vida, muda a nossa história, muda as nossas decisões. Quando eu consigo entender, quando eu preciso sentir, quando eu consigo entender, quando eu consigo saber o quanto Deus me ama. Quando este amor é revelado a mim, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Quando isso acontecer, nós vamos ficar envergonhados de quem temos sido. Quando isso acontece, nós ficamos envergonhados de quem nós temos sido para Deus. Não é possível que Deus me ame deste tanto,
mesmo quando eu sou rebelde, mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu vacilo, mesmo quando eu me abato, mesmo quando eu tenho inveja, mesmo quando eu sou egoísta, mesmo quando eu me sinto santão, quando eu me sinto mais crente que os outros, não é possível que Deus me ame tanto. Deixa Deus revelar esse amor, e você vai ser mais crente. Deixa Deus revelar esse amor, e você vai ser mais feliz. Você vai ser mais feliz. Daquele que primeiro me amou, Ele me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Ele me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Respira fundo. Deixa o Senhor Jesus trabalhar na tua alma, no teu coração. Diga obrigado, Jesus, pela presença. Obrigado pela unção. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.